Que o Senhor lhe revista de graça e poder para esse momento. Boa noite a todos. Tudo bem? 19 horas e 47 minutos. Foram de fato os dias muito abençoados, né? A viagem ao Espírito Santo, dias de palavra de Deus ao nosso coração, dia de reflexão sobre a vida, né? Viajando ali ao lado do Niles, a gente conversando, ele dando algumas direções para a minha vida. Ao chegar lá na conferência, essas direções elas começaram a gritar aos meus ouvidos através daqueles que ministravam a palavra. E houve muito quebrantamento, muita inspiração da parte de Deus em tudo que acontecia naquele lugar, em relação à nossa vida como comunidade, em relação à minha vida. Então foram dias que eu posso dizer, dias muito, muito bons, dias de muita alegria também. A gente andou, a gente só não fez a caminhada, marcou aí, mas um certo pessoal aí não quis não, né? Mas deu tudo certo, né? A gente comeu, a gente deu risada, a gente contou história, muito legal. Eu me perdi, fui atrás de uma farmácia que tinha visto ela no dia anterior, e de manhã não é que tiraram a farmácia do lugar? Brincadeira, cara. Acontece cada coisa com a gente. Eu digo, rapaz, e pior que eu aí voltei para o hotel e não estava achando o hotel, falei, pronto, tiraram o hotel do lugar também. O negócio é sério, essas viagens da gente. Queridos, eu quero compartilhar com vocês o Evangelho Lucas, capítulo 15. Eu trago como um tema aqui, só para a gente ficar assim, meio que na memória, né, o assunto que será tratado. Quantas coisas são mais importantes que a presença de Deus? Isso é possível? Vamos ver que sim. Quantas coisas são mais importantes que a presença do Pai? Lucas 15, versículo 11 a seguir diz assim: Jesus continuou, é a continuidade das parábolas, né? Ele primeiro conta duas parábolas, e aí essa é a terceira parábola, onde fala, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Senhor, diante da Tua palavra que nós nos colocamos, e em nome de Jesus Cristo, que a unção pelo Teu Espírito Santo venha trazer revelação, conhecimento da parte do Senhor para nossas vidas nessa noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Nós podemos possuir coisas boas de nossos pais, mas nada poderá substituir a presença. Nada. Um certo fazendeiro no Texas, ele trabalhava e saía de casa todos os dias, e ao voltar, ao cair da tarde, ele tirava o seu chapéu
a sua bota, o seu cinto, e dava para os seus filhos, e aquelas crianças brincavam com aquilo ali. E corriam para lá, corria para cá, e ele sentado, cansado, pegava no sono, e tudo bem. Certo dia ele precisou demorar mais tempo com essa viagem, passar mais tempos fora de casa, e ao retornar, depois de uma semana fora, ele torna a fazer como de costume, tirar o cinto, a bota, o chapéu, e dá para os meninos brincar. E ele fica assim, sem entender o que estava acontecendo, que naquele dia os meninos não brincaram. Os meninos sentaram no colo dele, deitaram e dormiram. Por quê? Porque se fosse para a importância do cinto, da bota, do chapéu, ele poderia, ao viajar, comprar um cinto, uma bota e um chapéu e deixar para os meninos brincarem. Mas os meninos estavam ali, simplesmente, deitados ao colo dele, por causa da presença deles. Pessoas estão desesperadamente, em vários lugares, em busca de resolverem ao jeito e tempo delas suas demandas. Pessoas querem uma solução para alguma coisa. E é por isso que existem vários chamados, né, na televisão, no rádio, no meio da rua. Venham e tragam o seu problema. As pessoas querem resolver situações. E em vários casos, e nós somos testemunhas aqui de muitos deles, as pessoas, elas desfrutam da amizade de outros. Elas desfrutam de um ambiente acolhedor. Elas desfrutam dos conselhos. Mas essas coisas, em algumas pessoas, elas não geram valores. Pois ao invés dessas pessoas, elas construírem um relacionamento com o Pai, elas estão em busca de coisas. Elas estão em busca que os problemas e as situações sejam resolvidas. Quando conseguem ou não conseguem, segue a vida como bem querem. Eu acredito aqui que muitos, né, passam a pensar assim, no momento que eu estou falando, né, vai assim na cabeça passando. E esse texto é um texto lido, que eu já falei muito, é um dos textos da Bíblia que se trata de um drama, de uma parábola, mas que é muito pertinente às situações que eu já vivi, às situações da história da minha vida. Eu sou uma pessoa que Jesus me amou, que Jesus me acolheu, que Jesus me abraçou. Trata-se esse texto de 3 parábolas, é o capítulo 15 de Lucas, que é a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. E eu extraí desse texto aqui algumas lições para as nossas vidas, que poderão identificar ações ou nos advertir sobre os nossos valores entre coisas e a presença de Deus, e a presença do Pai. A primeira dela, quando as coisas são mais importantes que a presença do Pai, a gente vê aqui nesse menino, que ele fala assim, no versículo 11, o versículo 12 diz, o mais novo disse a seu pai, Pai, eu quero a minha parte da herança. Sabe, uma das ações da nossa vida que identificam que as coisas são mais importantes do que a presença é quando apresentamos os nossos direitos. Eu quero a minha parte. E é interessante que os bens ainda não eram dele. Eu quero a parte dos meus bens, mas os bens não eram dele. Os bens eram do pai, o pai estava vivo. Então, além dos bens não serem dele, ainda não era tempo para ele usufruir daqueles bens. Mas ele se achou que ele tinha o direito. E aí as coisas começam a serem feitas fora do tempo. Né? As coisas fora do tempo de Deus são resultados de um coração que busca os seus próprios interesses. Né? Que há um sinal nisso aí, quando a gente está buscando os próprios interesses, que em 1 Coríntios 13, né, nós ficamos muito com esse texto na cabeça, esses dias, diz que o sinal que a gente tem quando a gente busca os seus próprios interesses, é o sinal que o amor ainda não penetrou na nossa vida. Porque lá no capítulo 13, no verso 5, diz, o amor não procura os seus próprios interesses, e sim o de outros. Pessoas cheias de direitos, elas não pensam nos outros, elas se isolam. Provérbios, capítulo 18, verso 1 e 2.
traz algo a respeito disso. Pessoas cheias de direitos, elas não pensam nos outros, elas se isolam e se afastam. Diz assim, ó, quem se isola busca interesse egoísta e se rebela contra a sensatez. Verso 2. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Cheio de direito. Eu penso assim, eu faço assim, e automaticamente essas pessoas se isolam, porque essa pessoa está cheia de direito, né? Pessoas cheias de direito, elas não servem com o melhor, servem com o que sobra, porque ela tem as suas próprias opiniões, ela não precisa de direções para servir, ela serve com suas próprias opiniões, ela serve com o que sobra. E lá no congresso, um pastor, ele trouxe uma ilustração sobre serviço a Deus, e ele trouxe alguns animais no café da manhã, e dentre eles ele falou a vaca. No café da manhã, o que é que a vaca serve para a gente? Leite, né? Diz que a vaca serve leite para a gente. Mas a vaca está servindo algo que de fato vai fazer falta para ela? Se não tirar, até adoece. A vaca está servindo com aquilo que sobra. Aí ele fala da galinha e fala do porco, né? A questão do porco tem bacon. E para estar o bacon na mesa? O porco foi necessário à vida. Então a gente pode servir como vaca, como galinha ou como porco. Mas isso tudo é resultado de, quando a gente está cheio de direito, a gente escolhe a maneira de agir. A gente escolhe como fazer as coisas. A gente não escuta ninguém, a gente não fala ninguém. E a gente vê que o rapaz do texto, ele não escolheu ninguém. Ele buscou os seus próprios interesses, ele buscou a sua própria satisfação, ao ponto que o rapaz do texto não pensou duas vezes. Assim que ele pediu, disse que logo, eu acho que só esperou o tempo dos documentos serem lavrados, e talvez a gente falasse assim na linguagem jovial, hashtag partiu. Jovem foi embora. Foi cuidar da vida dele. Por quê? Porque as coisas eram mais importantes que a presença do Pai. No versículo 13 e o 14 diz assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Quando as coisas são mais importantes que a presença do Pai, fazemos escolhas sem avaliarmos. É aquela história que você já ouviu falar: fulano deu um tiro no escuro. Atirou sem alvo. Quando as coisas são mais importantes, a gente age de forma precipitada. Olha que ele vai para uma região distante. Se a gente para pensar, eu vou fazer uma viagem e alguma coisa, eu vou mudar de país, alguma coisa assim, a gente tem de avaliar a situação para que lugar que eu vou. Mas vai de qualquer jeito. Ou seja, ir para um lugar distante já dificultava a volta, ou mesmo as pessoas irem até ele. Já não está pensando em ninguém, está pensando nele. Desperdício, diz que ele desperdiçou tudo, diz que gastar com coisas que não são necessárias. Não sei o que é que isso tem a ver com você. Hoje pela manhã eu estava tomando café com a minha esposa, ela preparou um café, e pela manhã tomando o café, e aí ela disse: eu quero falar um negócio, pai, e fala. Aí ela falou assim: eu estava querendo comprar tal coisa. Aí eu falei: está querendo ou nós estamos precisando? Não, estava querendo, mas não quero mais, porque já entendi. Então, gastar com coisas que não são necessárias. Às vezes as pessoas estão assim, fazemos escolhas sem avaliarmos, trabalhar muito, ganhar mais dinheiro, não tem nada de errado, desde que não lhe afaste de sua família, da comunhão com os santos e do seu chamado ministerial. Mas você pode correr atrás, você pode fazer muitas decisões na sua vida, você pode viajar, você pode ir para outro estado, mas dá para avaliar? Até que se de fato está ganhando ou está perdendo, porque às vezes as pessoas estão ganhando sem avaliar o que está perdendo. Às vezes a pessoa está ganhando muito dinheiro, mas está perdendo a família, está perdendo o casamento, está perdendo os filhos, mas está ganhando muito dinheiro. Por quê? Porque fazemos escolhas sem avaliarmos. Temos os valores invertidos da vida. Certo? E ele não avaliou tanto que foi para uma cidade que com pouco tempo, diz que assim que ele acabou tudo,
que o povo da cidade estava passando fome, ou seja, aquela cidade já estava com sinais de ruína. Mas a pessoa não avaliou nada, e lá vai esse homem fazendo a escolha sem isso. Fruto de decisão de quem se baseia nos seus direitos. Fruto de decisão de quem se baseia nas suas emoções. Fruto de decisão de quem quer conduzir a própria vida, como bem acha que deve ser conduzida. Diz o texto, vivendo dissolutamente, vivendo irresponsavelmente. Uma terceira coisa, quando as coisas são mais importantes que a presença do Pai, diz que ele, depois dessa situação, o versículo 15 diz, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região. Ou seja, as coisas vão desandando, e quando elas são mais importantes, nossa preocupação, nosso foco não está na relação com Deus, mas está em resolver situações. E aí ele vai em cima disso e diz, buscamos resolver as situações com qualquer coisa que nos apresentam. Pensa bem, esse jovem era filho de um homem influente. Esse jovem tinha amigos influentes. Deveria ter uma certa cultura. E o que foi que aconteceu? Perdeu a identidade. Perdeu a identidade. Quando eu e você, e isso é muito perigoso no aspecto da nossa vida, porque sabe o que é que acontece quando há a perda da identidade? Qualquer coisa que nos oferecem, aceitamos. Vejo moças e rapazes aceitando um relacionamento que é qualquer coisa. Simplesmente é porque eu não posso viver sem ele ou sem ela. É porque ainda não descobriu o verdadeiro amor. É porque ainda não sabe quem é em Jesus. Então a pessoa perde a sua identidade, o que é que acontece? Aceita qualquer coisa. Esse jovem aceitou qualquer coisa porque ele já tinha perdido a identidade, ele já não era mais filho. Ele já não tinha mais nenhuma recordação do tempo de vida, ele não tinha uma relação com o pai. Ele tinha uma relação com o pai como um patrão, não como pai e filho. E isso desencadeou nele essa situação de estar agora aceitando o que vier, aceitando de qualquer coisa. Mas ele não entendia e não buscou dessa forma que o pai tem os melhores para os seus filhos. Lá em Mateus 7 diz assim, Jesus fala, vós que sois maus, sabei das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai vos dará tudo que pedirem. Vos dará em algumas lições o Espírito Santo. Você moço, você moça, não aceite qualquer coisa, você tem um pai nos céus, que lhe dará tudo quanto você pedir. E aí não é qualquer coisa, é tudo. Você precisa entender a dimensão disso. Tudo o quanto. Fará bem mais do que o que seu pai ou sua mãe. Isso quer dizer também, se porventura o seu pai deixou de fazer, se porventura você não tem um pai, há um pai cuidando de você. Há um pai acima do seu pai aqui na terra, cuidando da sua história, cuidando da sua vida. Você não está à toa. Você não precisa se vender barato por ninguém, porque o preço foi o sangue de Jesus. Ele que comprou, Ele que resgatou a minha e a sua vida. Então, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará tudo o que vos pedir. Só que ele aqui nesse momento diz que ninguém lhe dava nada. Por quê? Porque ele está vivendo nessa situação agora, de buscar com as próprias forças, de correr atrás das coisas, simplesmente para a vontade de existir. E aí agora começa a experimentar a dor do abandono. Começa a experimentar coisas que é natural quem está no mundo, porque o mundo não ama, o mundo não dá sem receber, o mundo dá, mas quer em troca. Só a igreja de Jesus, só aqueles que estão vivendo na dimensão do Espírito Santo, do amor de Deus, luta para oferecer dignidade às pessoas. Nós estávamos ontem na cidade, como disse aqui Fernanda, lá com as pessoas que a dignidade já foi em várias casas e várias famílias, não tem. E ninguém se preocupa muito com aquele povo, são poucas as pessoas e famílias que se preocupam com aquele povo. E essas pessoas são a igreja. Não é a política, não é o governo, é a igreja que se preocupa. Só a igreja de Jesus inverte sem querer em troca, apenas por amor. Só a igreja de Jesus não faz a conta assim, se Cristóvão e a Lisiana for, e a gente vai perder o quê?
Só a igreja de Jesus fala, vai. Só a igreja de Jesus fala, espero que aqui muitas pessoas se levantem para ir para o campo missionário e cuidar de vidas de pessoas. Só a igreja age assim. Só a igreja de Jesus tem grande alegria em ver os irmãos livres, curados, restaurados, servindo, abençoando e sendo abençoados. Mas porque a nossa história ainda às vezes a gente fica fazendo essa troca de coisas pela presença. E isso vai desencadeando em outra série de coisas. Quando ele faz tudo isso, quando ele chega na situação do fim, do caos, diz o texto que caindo em si, ele faz agora, ele cria um cenário de como eu vou resolver a história da minha vida. E talvez é igual a mim, igual a você. Imaginamos um cenário conforme os nossos méritos. Ele diz, eu vou, mas eu vou dizer que eu não sou digno. Nós imaginamos um cenário conforme as coisas naturais da vida das pessoas, conforme o mundo. Às vezes nós imaginamos conforme até se fosse conosco nós o trataríamos, e não conforme um pai amoroso. E ele fala, enxergamos os bens que acontecem na vida de outros. Ele fala assim, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Isso mostra quão fraca era a relação dele com o pai, e quão forte era a visão dele com as coisas. Isso mostra isso. Ele fala, não sou mais digno. Não sou mais digno, ou seja, ele era digno. Então ele era digno por quê? Como se ser mais digno ou menos digno para receber alguma coisa do Pai. Como que para recebermos alguma coisa de Deus, um é digno e outro não é digno. Naquele tempo que eu estava lá eu era digno, agora eu não sou digno. Imaginamos um cenário conforme os nossos méritos. Eu recebo porque eu mereço. Eu não recebo porque eu não mereço. Eu sou pecador demais. Aqui há um pouco de culpa, de condenação. Tudo isso fruto de quem ainda não experimentou a graça do amor do Pai. A perda da identidade manifesta-se com um desejo de basta o básico. Basta o básico, ele diz assim, trata-me apenas como um dos teus empregados, como um dos teus servos. Como eu vou querer o básico diante de um Deus que já me deu tudo? Como eu vou chegar diante de Deus com o básico, diante de um Deus que já me deu tudo? Diante de um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos e pensamos. Diante de um Deus que a Bíblia diz que Ele não poupou o seu único filho, antes os entregou por amor a todos nós, como não nos dará diante dele todas as coisas? Como eu vou imaginar e criar um futuro para a minha vida no básico? Basta viver como um empregado. Basta qualquer coisinha serve. Não posso viver assim. Isso é a perda da identidade. Ele está lidando ainda como um patrão. Ele está lidando ainda como um empregado. Ele não está lidando como um filho. Porque os direitos que ele tinha, ele lidando na linha jurídica, ele lidando na linha do mundo, ele já tinha perdido os direitos. Isso foi muito bom para ele entender que ele não tinha direito de nada para poder receber muita coisa. É muito bom para a minha vida e para a sua vida entender que não tem direito a nada para poder receber muita coisa da parte de Deus. O amor que de nada poderá nos separar. Pense grande. Pensa grande. Sonhe e deixe-o realizar com Ele. Eu queria que você dissesse isso para a pessoa do seu lado. Pensa grande. Sonha grande. Pede as nações por herança e deixa-o realizar nas mãos dEle. Aleluia. Aleluia. E quando as coisas são mais importantes que a presença do Pai, é fundamental que tenhamos um encontro pessoal com Ele. É essencial que aconteça um encontro pessoal com Jesus. E ele diz, eu levantar-me-ei e irei ter com meu Pai.
E fala o texto com bem clareza. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu Pai. O que isso quer dizer para mim e para você que talvez esteja vivendo conflitos, os quais foram citados? Quer dizer que ele está trilhando o caminho de volta para casa e usando poucas palavras. Não precisa do seu discurso. Não precisa da narrativa da sua história. Diante de Jesus é só: Pai, pequei. Ele até tenta dar um discurso, ele até elabora um bom discurso, ele até conta a história, mas o pai parece que não dá nem muita atenção. Por enquanto ele está falando, diz que o pai fala assim: ei, vem cá, vamos preparar uma festa. E ele está falando: mas pai, vamos resgatar esse menino, estou alegre, estou feliz. Ele não está se importando com o meu discurso, com o seu discurso. Ele está focado que no momento que você decide levantar, voltar, ir até ele e dizer: Pai, pequei, ele está dizendo: eu te perdoo. As portas estão abertas, a casa é sua. É isso que ele está tratando. Antes mesmo dele, com todo o plano elaborado, queridos, com toda a estratégia de encontrar ao pai feita, eu imagino aquele menino correndo, andando, saltando, vai para lá, vem para cá. E diz a Bíblia que o pai ouviu, muito obrigado, que o pai ouviu de longe. Aleluia, isso é muito lindo. É porque ele corre ao nosso encontro, abraça e beija. Isso é pessoal. Isso é você e ele. Ele corre ao nosso encontro. Eu imagino um pai agora que sai correndo. Imagina a cena. Que sai correndo para se encontrar com aquele filho, chamado de filho perdido. Não são as coisas do pai, muito menos as coisas que fizemos, os pecados que cometemos, mas é a presença amorosa do pai que mudou a minha história. Tenho convicção plena que não foram as coisas, mas foram a presença dele, um caso perdido, aqui pregando, que mudou a história de muitas pessoas e também mudará a sua história, porque é o amor que nada poderá nos separar. É a convicção do apóstolo Paulo: pois eu estou bem certo que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Que pode acontecer coisas boas comigo e com você, mas pode acontecer coisas ruins também. Pode acontecer qualquer coisa, mas eu me apego à convicção que nada vai poder me tirar das mãos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Convicção daquele que é amado por Jesus. O rapaz iniciou querendo a parte dele. É interessante que ele volta também querendo outra parte. Como se Deus, o pai, fosse aquele pai que desse as coisas retalhadas. Que desse as coisas por parte. Meus direitos. Ou seja, ele reconhece tanto que naquela forma que ele se achava digno, ele tinha direito, agora ele se acha que não tem direito. E o direito que tem é pouco. Passou por situações difíceis, dolorosas, tristes, mas encontrou-se com tudo que precisava. Não é parte, não é um pedaço de amor, é o amor. É o amor de Deus, porque Deus amou o mundo. É o amor que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse jovem, ele agora conhece o amor de Deus. Antes ele conhecia apenas as coisas do Pai. Talvez você esteja aqui sentado nessa noite e você conhece muito sobre milagres, sobre bênção, sobre isso e aquilo, mas você não tem uma relação com o Pai. Sem ter um relacionamento, eu convido você a integrar-se nesta noite ao amor do Pai. E é com poucas palavras. Eu convido você a se colocar de pé. Que seja simbolicamente o seu levantar-me-ei, o colocar de pé. Levantar-me-ei, ou seja, simbolicamente o seu posicionamento diante do Pai. Em seguida, eu convido você, assim como esse jovem,
irei ter com o meu Pai. Eu convido você a sair do seu lugar. Irei ter com meu Pai. E eu vou falar o quê? Pai, pequei. Mais nada. Pai, pequei. Ei, ou estou afastado. Me desesperei correndo atrás de coisas. Me perdi na caminhada. Você pode estar aqui nessa noite, pode até não ter tido um pai que foi amoroso. Você pode estar até tendo lembranças ruins nesse momento. Deus é seu pai. Deus ama você. Você pode ter tido um pai ausente, que não deixava nem o cinto, nem a bota, nem um chapéu para você brincar. Mas o Senhor, teu Pai, te dá a igreja, te dá a família, te abençoa, te dá o Espírito Santo. Ele é um Deus esquecido, que não se esquece de você. Ele é um Deus muitas das vezes esquecido por nós. Que quando nós nos levantamos, nos posicionamos ao encontro dEle, quando nos direcionamos ao encontro dEle, antes mesmo de começarmos a dar os passos, Ele nos vê de longe. E Ele vai ao meu encontro, Ele vai ao seu encontro. Eu convido você, a nessa noite, você que entendeu esta palavra, você que entendeu que essas coisas foram ditas, Deus falando com o seu coração, você que já elaborou até um discurso, eu vou fazer assim, eu vou fazer de tal jeito, eu convido você de forma simples e com poucas palavras, a sair do seu lugar e a vir aqui à frente, simplesmente dizendo: Pai, pequei, eu estou aqui, eu estou aqui. A banda vai estar cantando, e caso alguém queira fazer desta forma, durante o período que está sendo cantado um louvor, você pode estar fazendo isto. Pai, eu estou aqui.
mais uma vez, o Pai nos adotou. Para finalizar, o Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Como diz a bênção sacerdotal, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe tua semana. E agora nós vamos ter ceia para aqueles que não participaram. Na quinta-feira, o pastor Mateus Oliveira vai estar ali dando ceia para aqueles que não puderam estar quinta passada. Deus abençoe. Quinta-feira começamos o nosso seminário com a irmã Lídia.